O candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos, criticou hoje a legislação trabalhista e até uma proposta que está no Congresso e promete ajudar o trabalhador. Repórter Bruno Pinheiro, de Brasília, conversando aqui com a gente quais os posicionamentos do candidato e principalmente nessa questão trabalhista. Bem-vindo, Bruno. Olha, Tiago, uma espécie de uma reforma e de rever esse relacionamento entre o contratante e quem oferece o serviço. Ótima noite a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Uma agenda cheia aqui na capital federal. Augusto Cury iniciou esse evento. Era esperado o presidente Lula e candidato à reeleição, mas não compareceu, assim como Flávio Bolsonaro. Somente Augusto Cury, Ronaldo Caiado e o vice de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar, estiveram neste evento. Na fala de Renan Santos, fez várias críticas ao Congresso Nacional e à CLT, justamente sobre esse sistema que, segundo ele, não tem acompanhado as transformações do mercado e disse que planeja, se eleito, ver uma forma de um regime mais flexível, com remuneração, inclusive por hora, do serviço que é oferecido, e não esse regime da CLT. Vamos ver o que disse Renan Santos hoje um pouco mais cedo. O Brasil, um dos lugares em que há mais tensão na relação de trabalho. E este é um dos graves problemas que eu queria começar abordando aqui. Tá? Esta tensão tem que ser resolvida por clareza. Nós temos que falar, e falar de maneira aberta. A CLT já deu, já era. Boa parte do setor de serviços, boa parte das pessoas que trabalham com a nova economia, já está trabalhando com seus funcionários no regime MEI. Que a gente sabe que aquela pessoa não tem uma empresa. Aquilo é apenas um instrumento que empresário e empregador tem para trabalhar, o dinheiro ficar no bolso do empregador, do empregado, e o empregador fica mais seguro para trabalhar. Foi isso. Que tal nós agora então criarmos um regime definitivo? Um regime definitivo pela hora de trabalho, que é o que o meu governo vai propor. Vamos remunerar pela hora de trabalho, vamos ser flexíveis. Ainda no mesmo evento, Renan Santos do Missão também foi questionado em relação à escala 6x1, que está em discussão no Congresso Nacional, autorizado via Alcolumbre agora para uma comissão no Senado Federal. Renan Santos disse que no eventual governo dele, ele vai evitar essa discussão, o avanço dessa mudança de forma geral no Congresso Nacional, e fez várias críticas aos parlamentares, chamando até de covardes quem está tomando conta dessa discussão, ou seja, avançando com esse assunto para rever a jornada de 6x1 no Congresso Nacional. Vamos ver. Vou defender o que é certo, mesmo que perca voto, tá? O Congresso Nacional está tomado de covardes. Essa legislação, ela é um assalto a quem trabalha e produz, vai explodir os custos. E os custos trabalhistas aumentando num país em que o juros está tão alto, vai ser quebradeira no setor de vocês. Isso precisa ser evitado no meu governo. Eu entrei, não é assim, esse projeto vai ser soterrado, nós nunca mais vamos ouvir falar desse projeto maldito. Os convidados para esse evento eram representantes do setor de serviços, de comércio, de restaurantes, de vários setores do comércio e do varejo que estavam para ouvir os candidatos à presidência da República. Reforça, inclusive, que Flávio e Lula não compareceram. O assunto girou muito sobre economia, sobre a taxa de juros e segurança pública. Também foi muito discutido, inclusive, por Ronaldo Caiado, que cumpre a última agenda na noite de hoje aqui na capital federal, numa frente ampla também sobre negócios, ambiente de negócios, discutindo reforma, falando sobre a taxa de juros e também falando sobre segurança pública. Agora há pouco, Ronaldo Caiado disse e apresentou alguns números que tem muito mais risco, 5 vezes mais perigoso quem está no estado da Bahia do que quem está na Ucrânia, cenário de guerra, citando a violência no estado da Bahia. Essa foi uma fala para o encarregado de serviços da Ucrânia, que também está nesta agenda com Ronaldo Caiado aqui na capital federal, viu, Tiago? Ô Bruno, rapidamente, você falou das ausências de Lula e Flávio Bolsonaro nesse evento. Para você, pelo que você tem apurado, esse vai ser pelo menos o comum dessa campanha, os dois evitando mesmo esses encontros setoriais também? Eu conversei com alguns integrantes da campanha de Flávio hoje e já me deram sinais de que, inclusive no final de semana, a agenda em São Paulo, no próximo debate, inclusive que vai acontecer com reprodução aqui da Jovem Pan,
nem Lula e nem Flávio deverão comparecer. Pelo menos essa é a informação confirmada nos bastidores. Flávio tem a expectativa de somente comparecer onde Lula estiver para ter um confronto direto. Há o entendimento de que não faria sentido estar com Ronaldo Caiado, Romeu Zema, até por conta da mesma agenda. Se olharmos os últimos discursos, tem quase a mesma agenda de Flávio e Romeu Zema. Há um receio também do enfrentamento direto com Renan Santos. Diante de todos os discursos de Renan, que tem concentrado forças entre Flávio e também no atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante esta semana, conversei com o deputado federal Kim Kataguiri, que está inserido diretamente na campanha de Renan Santos. A ideia é tirar o voto tanto de Flávio quanto de Lula e levar Renan para o segundo turno. Então, essa é uma força-tarefa, gerar um desgaste de Flávio Bolsonaro e Renan conseguir avançar. Diante desse cenário, se Lula não comparecer nessas agendas, Flávio Bolsonaro também dificilmente deverá comparecer. Em situações como a de hoje, ele vai acabar escalando o Alfredo Gaspar, que voltou a falar muito sobre segurança pública e arrastando para o centro da discussão a história do filho do presidente Lula e o esquema do INSS, o roubo dos aposentados. Tiago. Bruno Pinheiro, as agendas dos candidatos em Brasília até daqui a pouquinho, e o Bruno tem a reportagem aqui no site da Jovem Pan, jp.com.br. Lula e Flávio Bolsonaro não comparecem a encontro com presidenciáveis em Brasília. O presidente era esperado na abertura do evento, o candidato do PL avisou que manteria a agenda aqui na capital. Então, o Bruno dando esse panorama das ausências dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. jovempan.com.br é o nosso site. Deixa eu trazer a Denise Campos de Toledo para falar sobre essa proposta de Renan Santos fazendo críticas à CLT. Primeiro, ele não perde voto de quem é ainda nesse regime. Agora, não tem como acabar de vez a CLT, apesar de todas as críticas que são feitas, porque o mundo do trabalho mudou, sem dúvida, Denise. Eu acho que ele pode fazer uma proposta, Tiago, no sentido de uma revisão dos custos de contratação, que é isso que empurra para a informalidade, mesmo para o MEI. O MEI é uma forma de driblar os custos que são muito elevados da contratação formal dos trabalhadores. Agora, não que a CLT já era, que ela foi deixada de lado, são conquistas trabalhistas que levaram décadas para se atingir e que não podem ser jogadas fora. Na verdade, você tem um nível de informalidade muito grande no país. MEI é uma forma de driblar esse custo de contratação, como eu falei, que vai acarretar mais à frente problemas para o sistema previdenciário, porque a contribuição é muito pequena e depois esses trabalhadores todos serão jogados no sistema previdenciário, inclusive quando tem algum problema de saúde, de não poder continuar trabalhando, tem essa fragilidade da legislação e mesmo simples, em alguns casos, é uma forma de driblar também, porque o custo é menor. Então, o trabalhador arca com o custo tributário de estar no Simples ou então no MEI e o empregador deixa de ter esse custo todo, tanto na contratação como na demissão. Uma revisão nesse sentido seria positiva até para você ter uma formalização maior, a carteira assinada. Agora, ele descartar isso, eu acho que ele desagrada muito os trabalhadores que são contratados formalmente e aqueles que gostariam de ser contratados. Pois é, Dora Kramer, ele diz que não está preocupado com o voto, pode perder voto, mas é um discurso que tem uma consequência no eleitor, muitas vezes de reação contrária, é claro. O Renan Santos é aquela figura que de vez em quando aparece em eleições, né? O franco atirador. Aí qualquer coisa, às vezes faz sucesso. Se não fosse essa situação que a gente tem de torcidas tão cristalizadas e tão que se rejeitam, que se odeiam tanto entre si, ele poderia fazer algum sucesso. Ora, são 40 milhões, cerca de 40 milhões, 39, não sei quantos, 400 e poucos mil trabalhadores ainda CLT no Brasil. No governo Michel Temer foi feita a reforma trabalhista, houve avanços. Ele sabe, espero que saiba, né? Porque se ele estiver acreditando, se o Renan Santos estiver acreditando no que ele estiver falando, realmente aí é pior, né? Porque aí realmente ele está delirando. Então ele faz essa figura, entendeu? Do franco atirador, vai quebrar, vai fazer, vai acontecer, vai prender, vai arrebentar. E não é disso que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa de racionalidade, de debate profundo, de propostas que sejam execuíveis, que resultem em crescimento, em estabilidade institucional, em ajuste de contas públicas, enfim, assuntos sérios.
Seguimos com